Oi, Tchutchucos da Fábio, sejam muito bem-vindos a esse canal feito pra vocês, por vocês e como vocês pediram. O tema dessa semana ia ser uma reflexão espiritual, porque vocês estavam com saudade, não é mesmo? Na verdade, mentira, de mim vocês não estavam com saudade, porque vocês só pedem vídeo com o Teodoro, com a minha mãe, e agora mais recentemente vocês começaram a gostar mais do quê? Do meu marido. Então eu tô me sentindo o quê? Rejeitada aqui nesse vídeo. E eu tinha feito uma enquete, vocês responderam, então eu vim trazer o tema de hoje. Aliás, com o título que eu coloquei, eu devia ter pelo menos, feito alguma coisa na cara pra ficar bonitinha, mas a gente já tem intimidade bastante pra sair desse nível. Sentei-me e fui ler a Bíblia e eu fiquei com vontade de gravar esse tema. Eu conversei com vocês, quer dizer, com vocês não, eu conversei com o pessoal do Instagram outro dia. Aliás, eu tenho uma dúvida, me responde aqui nos comentários. Você que me acompanha aqui no YouTube, você também me segue no Instagram? É Fábio Bertotti, ou não? Porque às vezes eu tenho a impressão de que eu tenho públicos diferentes aqui e lá. Eu falei alguma coisa sobre relacionamento, falei da lista e tal, aqui mencionei, e todo mundo, do que você tá falando? E tipo, lá no Instagram eu tinha já colocado a lista e tal. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo um monte de conteúdo sobre relacionamento, eu e o marido, podcast, vídeos, artigos sobre relacionamento, que era uma coisa que vocês pediam muito pra nós fazermos juntos. E nós começamos a fazer. E se você quiser se inscrever para receber conteúdo desse assunto, não importa se é solteiro ou se é casado, é só você se inscrever no link que eu vou deixar aqui no box de descrição. E você já aproveita que já tá aí embaixo, já dá like, já compartilha, já se inscreve se você é novo aqui, ativa o sino, todo esse ritual que a gente faz. Mas eu quero saber se você me segue aqui lá ou não, se você só vê mais conteúdo no YouTube e não acompanha o Instagram, para eu poder ficar mais antenado, porque às vezes eu falo umas coisas lá e eu não conto pro público daqui. Bom, vamos para o nosso tema. Nosso tema é harmonização facial. Vai falar, Fábio, o que é harmonização facial? Você já deve ter ouvido falar disso nos últimos tempos, porque só se fala disso no noticiário, seja ele de bem-estar, de celebridade, de sei lá o quê, que é um conjunto de técnicas estéticas para deixar o rosto mais harmônico. Tem vários profissionais que fazem isso, então assim, tem desde dermato, profissionais ligados ao visagismo, dentistas. Por quê? A harmonização facial são várias coisas que supostamente não precisam de cirurgia. Embora, por exemplo, tenha microlipo na papada, daí precisa de cirurgia, né? Já que tô precisando já. Tem microlipo na papada. Mas basicamente são procedimentos tipo assim, preenchimento labial, pra ficar com os lábios maiores, aquela bichectomia, tu tira aqui a glândula, você fica com a bochecha mais fininha, enxertos com ácido, não, como que é o nome, gente? Eu esquecendo o nome desse negócio. Você deixa aqui as maçãs do rosto mais altas, dá mais jovialidade, botox, enfim, você pode mexer nas sobrancelhas. Tem gente que deixa o maxilar, né, homens deixa o maxilar mais acentuado pra ficar mais, supostamente mais másculo. É uma série de procedimentos que visam buscar simetria e a harmonização do rosto da pessoa. Tem gente que questiona, né, porque tá todo mundo meio que ficando igual. Tem gente que não, tem que buscar sua melhor versão mesmo. Tenho amigos que fizeram. E o meu questão, você vai falar assim, nossa, mas você vai falar de harmonização facial. O papo não era espiritual? Mas a gente tira lições espirituais de muitas coisas, inclusive da harmonização facial. Por que isso? Porque meu culto hoje foi lendo Isaías. E eu pensei em harmonização facial quando eu li esse trecho. Eu vou abrir na minha Bíblia. Tá em Isaías 49, versos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros são continuamente perante mim. Daí ele continua descrevendo o quanto nós somos preciosos e únicos aos olhos de Deus. Eu sei que às vezes é bem fácil de esquecer isso, porque quando vem sofrimento, quando vem contrariedades e tudo mais, é fácil a gente esquecer que a gente é único aos olhos de Deus. Eu já me esqueci várias vezes. Então, a gente se esquece que cada um tem uma vivência única. O ser humano, ele é muito parecido em algumas respostas, sabe? Tipo, a gente responde a alguns eventos de maneiras parecidas, só que nunca é igual, porque
a nossa história, o que nos fez, o que nos moldou, o que nos montou, nos transforma em peças únicas. E para Deus nós somos peças únicas. O problema é quando a gente quer que peças únicas sejam todas iguais. E aqui não é uma crítica à harmonização facial, só tô... mesmo porque não tem nem opinião a respeito. Mas é engraçado porque muitas vezes as pessoas querem estar todas na mesma simetria, querem estar todas com os olhos comparando com a bochecha, com o lábio, com a boca, quando as suas diferenças que deixam a sua unicidade, vamos falar assim, mais evidente. E ao tentar ficar muito parecido com os outros em experiências espirituais, a gente deixa de ter uma experiência original com Cristo. E pior do que isso, quando a gente quer que o outro reaja ao espiritual, ao divino, da mesma maneira que nós não só empobrecemos a vida da pessoa, como nós deixamos de viver de fato a nossa espiritualidade. Vou dar exemplos, tá? Muitas vezes a gente cresceu num lar cristão, tá? Onde se ouvia determinado tipo de música, onde se lia determinados tipos de livros, e a gente cresceu na igreja, sempre na igreja, tal. E de repente, no meio do caminho, a gente encontra uma pessoa que não teve uma base cristã, que tinha outros gostos musicais, outras referências e tudo mais. E essa pessoa vem pra a igreja, ou começa uma busca por Deus, mesmo que não esteja na igreja. Aliás, a vida dos desigrejados é uma coisa que me interessa muito. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Você se interessa sobre o assunto? Você frequenta alguma igreja? Me conta aqui embaixo, que eu acho que eu vou gravar. E daí quando a pessoa chega e ela tá aprendendo da convivência cristã, a gente diz pra ela, olha, mas a música tem que ser desse jeito aqui, a roupa tem que ser desse jeito aqui, a comida tem que ser desse jeito aqui. E a gente não permite que a pessoa tenha um desenvolvimento pleno com o Espírito Santo, que é quem vai talhar essa pessoa dentro da vontade de Cristo, mas a gente quer impor a nossa bagagem cristã a outra pessoa. Sabe aquela coisa meio colonial mesmo, assim, sabe? De chegar no lugar do outro e dizer, olha, agora você tem que se portar assim, 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 assado. E no meio cristão isso é muito comum mesmo. Por exemplo, em várias igrejas que eu frequentei, não se podia falar lá na frente sem terno e gravata, por exemplo. E essa vestimenta que os missionários trouxeram no século XIX, a cultura da música, que tinha muito a ver com a cultura germânica e americana, né? Porque eram a base das músicas que se cantavam na época. Aquilo era considerado mais santo do que músicas atuais ou de artistas contemporâneos. Faz sentido? Para alguns faz muito sentido, para outros nenhum sentido. Eu não vejo por que um artista de 200 anos atrás é mais santo que um artista de hoje. Um exemplo, tá? Mas aí eu via pessoas tentando impor a sua cultura religiosa a outros. E, mais tristemente ainda, eram pessoas não conseguindo identificar a sua vivência religiosa, o seu experimento com Cristo, com o Espírito Santo, com a sua jornada, porque eles precisavam o tempo todo se sentir encaixados, eles precisavam se encaixar, eles precisavam corresponder às expectativas de pertencimento daquela comunidade. E assim, ó, tem um verso em, deixa eu ver se é Romanos, acho que é Romanos 14. Um verso em Romanos 14, que eu fico toda a vida assim, que eu fico meio... Pra quem pergunta qual Bíblia que eu leio, geralmente aqui nos vídeos eu leio essa daqui, ó, tá? É a Bíblia Shed. Deixa eu só conferir. Mas em Romanos 14, se eu não me engano, o verso 12... isso mesmo. Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Isso me deixa, de certa forma, leve e preocupada. Porque ao mesmo tempo que eu sei que a minha jornada espiritual tem que influenciar outras pessoas, eu não sou a responsável por elas no sentido das mudanças. Isso precisa e virá de Cristo. Eu tenho que dar conta da minha vivência, da minha intimidade com Cristo. E quando eu tento impor que todos estejam dentro do mesmo escopo, que todos cantem da mesma forma, que todos levantem a mão do mesmo jeito, eu tô impondo uma harmonização espiritual, você tá entendendo? Em que todo mundo tem que ficar meio parecido, senão não vale, senão não é bonito.
E assim, não tem a ver com santidade, do mesmo jeito que a harmonização não tem a ver com beleza. Tem mulheres lindas, lindas. Eu tava vendo uns antes e depois. Gente, mulheres lindas que queriam harmonizar. Eu pensava, mas harmonizar o quê, minha filha? Se tu precisa harmonizar, eu preciso do quê, né? Me matar e nascer de novo. E umas, inclusive, que eram tão bonitas e depois de fazer ficaram feias. Porque a beleza única dela era aquele conjunto. A partir do momento que ela vai mexer na simetria dela de forma a se encaixar em alguns padrões, tipo, não ficou mais, entendeu? Mas enfim, isso é outra questão. E na espiritualidade é uma coisa muito parecida. Às vezes a gente admira pessoas que nos conduzem espiritualmente, a gente quer ser igual a elas. Eu acho que a gente tem sim que melhorar, a gente tem sim que buscar, sabe, a nossa melhor fase, a nossa melhor versão junto a Cristo, o que Ele pode fazer de nós como melhor versão. Mas eu não posso nem impor a minha vivência espiritual a outras pessoas e nem querer que o outro, sabe, ser igual ao outro no sentido de, porque olha, ela ora sentada com os pés cruzados, eu tô orando em pé, tá errado isso aí, deixa eu sentar aqui e cruzar os pés. E eu vejo muito disso, assim, quando a gente conversa em círculos religiosos. E eu acho triste porque a gente perde a nossa autenticidade espiritual, na qual Deus pode trabalhar com mais vínculo, sabe? Eu lembro muito disso, eu vou deixar esses 2 versos aqui pra vocês, que nós somos únicos, que Ele me fez no ventre da minha mãe, que Ele me olhou, saberia exatamente o que eu era, o que eu não era, defeitos e qualidades, defeitos com os quais eu passaria a vida lutando e, enfim. Mas, sobretudo, é Ele quem trabalha em mim. Se eu ficar tentando copiar o outro, sem permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim, eu tô me dando esse poder, ou me arrogando na capacidade de me moldar espiritualmente. E quem me molda espiritualmente, o meu cirurgião de harmonização espiritual, é o Espírito Santo, é Deus. Permita que Ele te molde. Não é que você não vai ouvir palavras de fé, não é que você não vai ouvir pastor, não é que você não vai... Não, mas você vai recorrer a Ele. Ele que conhece cada detalhe da tua jornada, sabe, das suas dores, dos seus traumas, das suas qualidades, dos seus defeitos. É Ele quem pode te harmonizar para Ele, com Ele. Busque nele essa perfeição que você quer. Só assim você vai conseguir mais equilíbrio. Eu não tô nem falando de equilíbrio de beleza, não. Tô falando de equilíbrio de vida mesmo, sabe? Porque o caos, a tristeza, essas coisas vão sempre acontecer. E essa harmonização espiritual que a gente busca nada mais é que navegar em paz em meio ao caos. E é isso que eu desejo pra você. Que você tenha paz no meio da tempestade. Porque o príncipe da paz é o teu médico. Tenha um ótimo dia. Não se esquece de se inscrever na lista se você quiser receber conteúdo sobre relacionamento. E a gente vai conversando mais por aqui e pelo Instagram se você não me segue lá ainda, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!